Oi, meu nome é Davi Dupin e esse é o dia 2 do Diário do UX. Bom, ontem, no dia um, eu vi bastante sobre os conceitos básicos de experiência do usuário. Então, eu vi o que que era por alto experiência do usuário e com o que que trabalha um profissional de design de experiência do usuário. Mas no dia 2 foi bem focado na carreira, em falar sobre a carreira de UX designer, que você tem dentro de um projeto 5 etapas, que são responsabilidades de um UX designer júnior, né, que está entrando no mercado de trabalho. Então, primeiro tem que haver a pesquisa, que é a parte de UX Research, tem que saber quem que é o seu público-alvo, qual é o problema que ele está tendo, as dificuldades, quais são os objetivos dele. E depois que você tem tudo isso mapeado, você monta um esboço, também chamado de wireframe, da sua solução. Então você vai montar rabiscando mesmo numa folha de caderno, ou você achar melhor na internet também com aplicativos. Mas a ideia é fazer uma coisa bem simples para mostrar para as outras pessoas, para os coordenadores dos projetos, para o seu cliente, para as pessoas que estão relacionadas ao projeto, qual que é a sua ideia e o que que você pretende desenvolver. Então, depois dessa etapa, você faz o protótipo, que já é uma versão mais parecida com o que vai ser o aplicativo. E aí você vai ter os fluxos de navegação, você vai ter já o design bem definido, o layout, como as coisas vão se encaixar na tela. Então, esse protótipo de alta fidelidade, geralmente feito no Figma ou no Adobe XD, nessas ferramentas online que a gente utiliza para fazer essas edições, elas são os protótipos. Depois de prototipado, você precisa montar uma arquitetura da informação. Então, é a parte de você preparar o seu protótipo para ser entregue para outra equipe. Então, você precisa definir ali os tamanhos das fontes, mostrar para as outras pessoas como que aquilo tem que ser construído. Então, você deixar bem documentado todo o seu processo de prototipação para você conseguir passar aquilo adiante. E aí, por fim, é a comunicação efetiva, também chamada de handoff, que é quando você termina o seu projeto e encaminha ele para a equipe de engenheiros de software para eles desenvolverem a sua aplicação a partir do protótipo que você construiu. Então, com isso, você tem 5 etapas que você sai do zero, você sai de uma ideia básica, que geralmente é passada pelo líder do projeto ou pelo cliente. Com isso, você vai fazer pesquisa, vai montar um protótipo e aí você vai documentar todo esse processo e você passa para frente para os desenvolvedores tornarem aquilo um programa real, em que você pega dados e você salva num banco de dados, que você faz as coisas acontecerem, que as tarefas realmente são executadas pelo usuário. Então, você sai de um ponto de base que é a ideação e chega até uma parte de prototipação pré-desenvolvimento. Então, normalmente um UX designer não chega a mexer com código, então por isso não é necessário saber programar, apesar de ser um bom conhecimento que você agrega à sua profissão. Depois disso, depois dessas 5 etapas, eles falam também no curso da Google sobre o tipo de profissional que as empresas mais buscam, que as empresas mais desejam. Então, a gente tem um tipo mais abrangente, que é o generalista, que é uma pessoa que vai saber um pouquinho de cada uma dessas etapas e que vai conseguir fazer o processo de cabo a rabo. Então, é alguém que sabe um pouco de pesquisa, alguém que sabe um pouco de esboço, de prototipação, ele sabe um pouquinho de cada uma dessas etapas que a gente falou. E aí tem o especialista. O especialista ele sabe muito de uma dessas etapas do processo. Então existem UX researchers que são especificados na área de pesquisa, os visual designers, que são as pessoas realmente focadas nessa parte de prototipação, de montar guia de estilos. Tem alguns que são papéis mais gerenciais, que eles
Tem que saber mais a parte de comunicação para você conseguir coordenar essas etapas do design, mas o perfil ideal para as empresas é uma mistura entre essas duas classes, a generalista e o especialista, que forma o T-shaped professional, que é uma pessoa que sabe um pouco de todas as áreas, então tem uma boa noção do processo como um todo, mas se especializou em uma dessas etapas e pode seguir como um sênior de uma dessas áreas. Então, por isso que é muito importante você ter um profissional em formato de T, porque é uma pessoa que sabe muito de um aspecto global, consegue comunicar bem com as outras equipes, consegue entender as linguagens de todas as etapas do UX Design, mas quando precisar de alguém para ser referência em uma daquelas etapas, ele vai ser essa pessoa. Então é quem você vai perguntar sobre uma determinada especialidade, vai ser a referência na empresa sobre aquilo, apesar de também saber um pouco sobre todas as áreas. E aí, dentro da área de UX Design, você tem equipes que normalmente são compostas por outras áreas. Então, num projeto, normalmente você costuma trabalhar com engenheiros de software, com pesquisadores, com gerentes de projeto, com outros designers que também vão te ajudar a fazer essa prototipação. Então, também na parte de comunicação, é muito interessante você ter o conhecimento, ao menos básico, do que cada um dos seus colegas faz e estar sempre acompanhando o trabalho deles para você conseguir fazer soluções cada vez mais eficientes e que se adequem melhor às capacidades do seu time. Então, nesse segundo dia, o foco principal foi realmente essa construção da carreira, né? E aí, para finalizar, eles falam bastante também sobre os possíveis caminhos que você pode seguir para entrar no mercado de trabalho como UX designer. Então, você tem o freelancer, você pode ir pegando projetos por aí, você tem as agências de design, que pode ser uma opção para quem quer variar bastante e quer ter mais estabilidade de receber um salário todo mês. Então, se você comparar com o freelancer é mais incerto, apesar de você ter mais liberdade, né? E aí você vai indo para opções como startups, que já são um pouco mais constituídas, né? Já são mais estruturadas do que as agências de design, no sentido de que numa agência de design você vai pegar diversos projetos de diversos clientes, mas não necessariamente você vai estar tendo uma rotina bem encaminhada dentro da área. E numa startup, apesar de você ter um papel bem generalista, de você fazer um pouco de tudo e ter que matar um leão por dia, você está ali sempre trabalhando com a mesma equipe, você tem um escopo limitado de clientes, então você vai atender menos demandas diversificadas. E aí a gente tem o último patamar, que são as grandes empresas, que já trabalham com áreas mais especializadas, que você pode focar em uma das etapas do design, mas você também tem uma rotina muito fixa. E você não trabalhando em todas as etapas, como você não é responsável por tudo no projeto, é mais difícil mensurar também a qualidade do seu trabalho, porque se você está numa startup e você é o único designer de lá, é o único UX designer, toda a responsabilidade é sua. Então, se o produto fica bom, você que fez aquilo e ponto. Mas se o produto fica ruim, também. Então, sempre existem várias desvantagens e vantagens em cada um desses modelos, que é muito importante você estar sempre ponderando para saber o que é melhor para o seu estilo de vida e o que se encaixa melhor no seu momento de carreira. Então, normalmente, o mais indicado é você começar numa área um pouco mais generalista, que você vai pegar a noção de todas as etapas do projeto e depois disso ir se especializando numa das áreas possíveis dentro das etapas que a gente mencionou do UX Design, porque assim você consegue ser um T-shaped professional. Então você vai começar generalista e vai escolher uma das áreas para você ir desenvolvendo e formar o seu T profissional. E após essa análise de carreira, após
esse módulo de aulas falando especificamente sobre quais as profissões que você pode seguir, como você pode se tornar um UX designer de sucesso. Isso motiva muito você entender mais as teorias e querer ir a fundo mesmo, porque você sabe que existe espaço para você no mercado de trabalho desde que você seja um bom profissional. Então, por isso que no dia 3 eu acredito que a gente vai ver mais coisas assim, mais conteúdo aprofundado, depois de já ter essa noção da carreira de UX designer.